Apocalipse capítulo 53, né? Nós vemos aqui o sofrimento vicário do servo do Senhor, né? Aí começa, no versículo 1, começa assim, né? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, o que foi subido como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, ele foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, né? O texto dizendo aqui: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Então nós vemos aqui no capítulo 52, também no 14, nós vamos ver aqui o sofrimento físico de Cristo, né? 52:13 diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, e será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Aí, no 53, versículo 1, ele diz assim, né? Quem creu em nossa pregação? É uma pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Né? É Romanos capítulo 10. Romanos no capítulo 10, no versos 16. Romanos 10:16 diz assim, Romanos 10:16 diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Aí é por isso que ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, né? Então vamos aqui continuar aqui o nosso entendimento. Então Cristo, ele era um homem de dores, né? Assim o profeta Isaías, o profeta Isaías descreve o Senhor, né? O caminho de Cristo aqui na terra foi um caminho de sofrimento, né? Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar, né? Ele é imaculado e incorruptível, e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sofrimento de Cristo teve início no seu nascimento. Já no seu nascimento, já começou ali já a luta, né? O seu sofrimento começou ali, porque para ele não havia lugar na hospedaria, né? O sedento de sangue de Herodes atentou contra a vida dele. Quando ele estava no ventre da mãe, ele já estava ameaçado de morte. Veja só, ele já no ventre da mãe dele, Maria, já estava sendo perseguido, né? E ali não tinha nenhum local, um canto onde ela pudesse dar luz. Então ela atravessou o deserto. Aí o menino nasceu lá em Belém. E o menino nasceu dentro de uma manjedoura. Será se ele viesse hoje, esse menino, né? Se fosse nos dias de hoje, será se hoje tinha alguma casa
que poderiam receber Maria para que ela desse a luz. Interessante. A sua humilhação descrita em Filipenses no capítulo 2, no versículo 5 e 8, foi um sofrimento durante toda a sua vida. Ele tomou sobre si as nossas fraquezas, ele tomou sobre nós as nossas fraquezas, nossos delitos. Ele era filho de pais pobres, passou fome e sede. Os pássaros tinham ninhos, mas ele não tinha onde descansar sua cabeça. Os pássaros tinham ninhos. Os pássaros têm ninhos, todo dia se alimentam, tem onde dormir. Mas Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, irmão. Sendo perseguido 24 horas. Devemos lembrar também das inúmeras acusações e suspeitas a quais esteve sujeito. Foi rejeitado aos seus e não receberam. E foi chamado de blasfemador, ele foi chamado de glutão, de bebedor, de embusteiro. Está lá em Mateus no capítulo 11, versículo 16, e Mateus 26, 65. Você vai ver essas acusações. Aí o que é que a religiosidade faz? O religioso ele faz isso, né? E continuamente ele esteve exposto a todo tipo de grosseria e brutalidade. Várias vezes seus inimigos tensionaram mal contra ele, né? Se nós for ver aqui em Lucas no capítulo 4, versículo 29, a gente vamos ver aqui que justamente aconteceu isso, né? Ele foi atentado. E levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificado, para lhe dar precipitar para de lá o precipitar abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se, né? Então, pensando no tratamento que recebeu diante de Pilatos, Herodes e no Sinédrio, né? Então, se nós formos continuar aqui, pensando como o Senhor esteve exposto aos ataques, né? Ele teve aqueles ataques de Satanás ali no deserto, foi tentado. E o seu grande inimigo era o caído, que também é o nosso inimigo também, que é o caído, chamado Lúcifer. E queria derrubá-lo, né? De todas as maneiras. Assim também ele quer nos derrubar. Mas aquele que está em Cristo Jesus não cai, permanece, né? E o sofrimento de Cristo procedia de todos os lados, de seus inimigos, de seus próprios discípulos, e durante as 3 horas de escuridão, quando na cruz, até mesmo de Deus, pois foi abandonado e oprimido por Deus, o seu Pai, né? Naquele momento ali, assim, Pai, por que tu me abandonaste? Ali era a alma, angustiada. E lá na frente nós vimos ali o sofrimento dele. As suas costas foi dilacerada pelos açoites, né? As costas dele foi dilacerada pelos açoites, as costas de Jesus Cristo. O seu rosto foi deformado. Se você ver Isaías capítulo 52, versículo 14, vai dizer assim, ó: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Então, quer dizer, nesse sofrimento, seu rosto foi deformado, a sua cabeça foi perfurada pelos espinhos. Vou ver lá em Mateus capítulo 27, versículo 29, né, através do sofrimento de Cristo, né, a sua cabeça foi perfurada pelos espinhos. Olha que tanto sofrimento ele passou por nós. Então, meu irmão, se esforça-te para estar na presença dele. Valorize o que Cristo fez por mim, fez por você. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém é capaz de passar o que ele passou. Ninguém. Por nós, passou isso por nós. E ao seu lado foi transpassado pela lança.
e suas mãos e pés pregados na cruz e o seu corpo exposto ao escarnio. Né? Tudo isso pelo amor de nós. Só que Isaías aqui, a gente vê também aqui visão profética de Cristo. Ele diz que era desprezado. Esse desprezado aqui é que ele era homem de dores. Foi ferido, né? Foi carregado nossos pecados. Ele levou toda a culpa sobre si. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Mudo, porque ele foi levado para o matadouro e nem sequer abriu a boca. Foi cortado por causa das nossas injustiças. Ele é justo porque não houve engano na sua boca. E obediente, aceitou ser moído. E ele também é o herdeiro, porque ele verá o fruto, né? Ele foi um grande vencedor e é um grande vencedor. E ele repartiu o despojo com nós. Então ele fez um serviço perfeito, né? Aqui em Isaías 53, o coração de todas as profecias. Nenhuma profecia tão clara em sua mensagem quanto esta. Tanto sobre a humilhação como sobre a exaltação do Senhor. Ela é citada frequentemente lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 16 e 17, né? Porque o Senhor, ele glorificou a Deus em plena obediência, né? Mesmo em sofrimento, perseguição, angústia, difamação, calúnia, apredejamento, açoite, perseguição, afronta, mas ele glorificou a Deus em plena obediência. Ele obedeceu até a sua obra estar consumada. Ele foi um servo justo de Deus e ninguém podia culpá-lo de algum pecado. Ninguém, porque ele é sem mácula, né? Ele é imaculado. Então não tinha como acusar. Mas acharam acusações, colocaram acusações nele, tentando manchar a índole e o caráter de Cristo. Assim, tem pessoas que falam de você, tem pessoas que tentam manchar sua imagem, tem pessoas que tentam manchar seu caráter, tem pessoas que lhe apontam, lhe acusam daquilo que você não é, daquilo que você não fez. Assim como fizeram com Cristo, assim também faz comigo, faz com você. Mas nós não podemos perder a nossa postura de servo de Deus, porque a Bíblia diz que ele foi injuriado, mas ele não se injuriou de jeito maneira. Porque quem nos recompensa é Deus, né? Quem nos recompensa é Ele. Então não adianta você se oprimir, se angustiar, porque quem justifica é Ele, né? Se o próprio Cristo, que é Cristo, foi desprezado, imagine nós. Imagine nós, porque Ele foi desprezado. Ele só olhava para Ele, não via formosura. Hoje as pessoas só veem pela aparência, né? E ele foi um exemplo perfeito. Os seus discípulos aprenderam, continuamente aprendendo dele, né? E interessante que através de suas pisaduras nós fomos sarados, porque é uma doença incurável, né? Uma doença incurável. Então neste mundo todos os homens estavam doentes naquela época e hoje. Se você for lá para Isaías, no capítulo 1 aqui, no versículo 5 e 6, Isaías conversando ali com o povo de Israel que estava na rebeldia, né? Isaías diz assim: porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisas sãs, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas e nem
atadas e nem amolecidas com óleo. Né? Então, quer dizer, ele está falando aqui do povo que abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. E tem muita gente que está voltando para trás. Ele diz assim, ó: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de maligno, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Então a rebeldia que faz isso, né? A rebelião. Foi o que aconteceu com Corá, né? E nenhum médico pode ajudar, né? Esse tipo de doença, nenhum médico pode ajudar, que é o pecado, né? E esse pecado é uma doença da alma que não tem antibiótico, não tem anti-inflamatório. E não tem anti-inflamatório de jeito. E o remédio para a cura da alma doente é a palavra de Deus, é o arrependimento. Aqui em Jeremias 8:22, ele diz assim: acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, porque pois não realizou a cura da filha do meu povo. Aqui a dor do profeta por causa da ruína do povo, né? E o profeta diz que se ele pudesse consolar da minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota, não está o Senhor em Sião, e não está nela o seu rei, porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura e com ídolos dos estrangeiros. Passou a cega, findou o verão, e nós não estávamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, porque pois não se realizou a cura da filha do meu povo? Proverá a Deus a minha cabeça, e se tornassem águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite, e os mortos da filha do meu povo. Então quer dizer, ele está falando aqui do pecado. E esse pecado é a doença da alma, que é o ódio, que é o rancor, que é a ira, que é a idolatria, que está lendo aqui, que é a ganância, que é a fofoca, o fuxico, a inveja, a mentira, o orgulho, a soberba. Irmão, que eu tô uma benção, eu tô na igreja, parei de fumar, parei de beber, parei de se drogar. E como é que tá a tua língua? Como é que tá teus pensamentos? Como é que tá os teus olhares? Como é que está as tuas pisaduras? Qual o caminho que tu tá andando? Se é o caminho que agrada a Deus, se é o caminho que desagrada a Deus. Porque foi através das suas pisaduras nós fomos curados. É uma doença incurável o pecado, se não for através do arrependimento. Ser ouvinte e ser praticante. Mateus 7:24, vai ser como uma casa edificada sobre a rocha. Mas agora aquele que não ouve e não pratica, é como uma casa que foi edificada sobre um monte de areia. Quando vem as correntezas, vem as tempestades, grande é a queda daquela casa. Então é uma doença hereditária, né? Você vê que o salmista, no Salmo 51, né? Um salmo muito conhecido na Bíblia Sagrada, né? No Salmo 51, versículo 5 diz assim: e eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí, é uma doença hereditária que só pode ser
só pode ser curada através do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado. É uma doença incurável, né? Nenhum médico pode ajudar. Um médico que nunca falha. Por que ele é um médico que nunca falha? Porque Jesus Cristo, ele é onisciente e conhece qualquer doença. Se nós for lá para João, no capítulo 11, no versículo 4, né? João, no capítulo 11, no versículo 4, João diz assim, ó. João, capítulo 11, versículo 4, ele diz assim: ao receber a notícia de Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, quer dizer, ele já sabia, né, da doença, né? Ele já sabia, mas ele é um médico que não falha, porque ele é onisciente, ele é compassivo, ele pode ser consultado a qualquer hora, né? Essa consulta para que você venha ser curado da idolatria, da feitiçaria, para você ser curado das trevas, para você ser curado da lepra, chamada pecado, você tem que consultar ele. Como é que você consulta esse médico? Você consulta ele se ajoelhando, se arrependendo, né? E recebendo a sua graça. Tem um versículo muito famoso não, muito conhecido na Bíblia Sagrada, Lucas no capítulo 18, no versículo 15 e 16, ele diz assim: traz ele também as crianças para que as tocasse, né? E os discípulos vendo repreendiam. Jesus, porém, chamando-o para junto de si, ordenou: deixa vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque os tais é o reino de Deus. E em verdade digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Traz-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos dizendo, e os discípulos começaram a repreender. Mas, o que eu quero dizer com isso? Louvado seja Deus. É que pode ser consultado em qualquer hora, assim como eles foram chamar ali as crianças para estarem com ele. E ele diz, e receba elas, receba, né? Porque quem não for que nem essas crianças, não entrará no reino do céu. Inocente, pura. E essa purificação vem através do sangue do Cordeiro. Só que essa doença, ela tem cura, né? E a Bíblia diz que ele pegou nossas enfermidades e levou sobre si. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si, e nos reputamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Então esse tratamento ajuda a todos sem exceção. Através de suas pisaduras fomos sarados. O que é que esse médico exige dos doentes? O que é que esse médico ele exige? O que é que esse médico aqui exige dos doentes? Esse médico chamado Jesus. O que é que ele exige dos doentes?
daqueles que foram diagnosticados com pecado, que está nas entranhas, né? O que é que esse médico exige? O que é que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31? Os apóstolos chegou para aquele soldado e disse: crê no Senhor Jesus. Ele falou assim: o que é que eu faço? Eu devo fazer? Aí Paulo disse assim: ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então creia, meu, porque vai ter salvação na tua casa. Zaqueu, capítulo 19 de Lucas: Zaqueu, hoje eu me convenho ir até a tua casa. Desce daí, dessa figueira. E Zaqueu desceu e ele foi. E a Bíblia diz que houve salvação naquela casa, né? Assim foi a mulher samaritana, assim foi a mulher cananeia e muitos mais. Então ele foi um servo perfeito, né? Nenhuma profecia é tão clara em sua mensagem quanto esta, tanto sobre a humilhação como sobre a exaltação do Senhor. Ela é citada frequentemente em Mateus, capítulo 8, 16, 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 32, 33, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, né? né? Então nós vemos aqui que Cristo carregou nossos pecados. Então o Cordeiro carregou a nossa culpa, né? Se nós for ver lá em João, no capítulo 1, no versículo 29, né? Ele vai nos dizer, né? Louvado seja Deus, aleluia. Aqui no João, capítulo 1, versículo 29, ele diz justamente assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele, Jesus Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual, é o nosso sacrifício pelo pecado, é o Cordeiro de Deus, é a nossa purificação pelo seu sangue, e o nosso sacrifício pacífico e o sacrifício voluntário. Porque ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Então o verdadeiro mensageiro só pode testemunhar aquele que, como João, recebeu a salvação. Testemunhar dele foi a sua maior alegria. O título do Senhor, Cordeiro de Deus, é um dos muitos títulos de Cristo. O Senhor possuiu todas as características de um cordeiro para sacrifício. Precisava ter, né? Precisava ter, segundo a lei. E esse cordeiro aqui, ele tinha uma inocência, né? O Cordeiro de Deus, Jesus, o Cordeiro, era inocente, imaculado, agradável a Deus. O Senhor incorporava humildemente paciência, estava livre de toda malícia e foi voluntariamente para o matadouro perante o sumo sacerdote Pilatos e os escarnecedores. Em toda parte foi o Cordeiro sofredor de Deus. Aí qual é a utilidade desse Cordeiro? Você sabe que o homem, ele utiliza a lã, a carne do Cordeiro como alimento e vestimenta, né? Jesus, como o Cordeiro de Deus, é tudo para nós. Seu sangue nos purifica. Só a carne é a nossa comida, que é a palavra. E ao mesmo tempo, ele é a nossa proteção. Jesus é o Cordeiro de Deus, prefigurado no Cordeiro Pascual. Ele devia ser imaculado, ser morto no tempo determinado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas interessante é que nós tornamos filhos de Deus através do amor do Pai. E não só através do amor dele, né? Mas pela sua misericórdia, né?
Louvado seja Deus. Então vou encerrar aqui porque já está com 30 minutos este vídeo, vai ficar longo. Louvado seja o nome do Senhor. E teve o fruto do trabalho de sua alma. Jesus viu o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ele viu os muitos que viram do Oriente e do Ocidente. Ele viu a grande multidão dos salvos. Ele viu primeiro a igreja e depois a multidão. Apocalipse 7, muitos outros que ainda serão ganhos. Né? Que Deus em Cristo nos abençoe. Porque os que rejeitaram são os penosos no trabalho de sua alma, que não são. Quem são eles?